Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro, especial Expo Direto Cotrijal. Hoje é quarta-feira, 11 de março de 2026. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul Crédito Consignado CLT é no Banrisul. Nosso programa tem José Carlos Roque e Christian Ortiz na produção. A mesa de áudio sob responsabilidade de Giorgio Brum e Rafael Baldez. As externas de Ivan Barreto. Gravações de Cleiton Lopes e Luciano Vargas. Coordenação de central de Guilherme Silveira. Gerência de jornalismo de Rafael Sequim. Direção geral de Claudinei Girotti. Edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, e no Guaíba Agro desta quarta-feira, especial Expo Direto Cotrijal 2026, a gente vai falar de pesquisa agropecuária, pois temos a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, com 11 unidades, né? As nossas aqui do Rio Grande do Sul, Embrapa Uva e Vinho de Bento, Embrapa Pecuária Sul de Bagé, também Embrapa Clima Temperado de Pelotas, Embrapa Trigo de Passo Fundo, que fica exatamente aqui ao lado, né? E as outras unidades, inclusive a Milho e Sorgo, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Estão conosco dois pesquisadores, engenheiros agrônomos desta unidade. Nós vamos falar de sorgo e também de milheto. Flávio Tardim, seja bem-vindo. Obrigado, Sandro. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Já é minha quinta edição participando aqui na Expo Direto Cotrijal. Temos uma parceria forte com a Embrapa Trigo, a Embrapa de Bagé também. É o programa de milheto, que o José Ângelo, que está aqui conosco, vai falar um pouquinho. E também está tendo uma busca muito grande pelo sorgo. Né? Milheto e sorgo são culturas, são cereais também, né? Gramíneas tolerantes à seca. E a gente sabe que o estado está passando aí por problemas, né? Essas atipicidades climáticas, onde o produtor querendo produzir, às vezes, um milho, fazer uma silagem, tem passado aperto. Só essa introdução já aí justifica a importância dessas duas culturas, né? Porque a gente tem exatamente sofrido com as adversidades climáticas, notadamente, não é? As estiagens são 4 seguidas, né? Bom, já foi apresentado José Ângelo Nogueira de Menezes Júnior, seja bem-vindo também. Obrigado, Sandro, pelo convite, pela participação, né? Pelo espaço aqui cedido, para a gente falar um pouquinho, né, sobre a cultura do milheto, que é uma cultura com uma boa tolerância à seca, né, e que tem um espaço aí importante a ser explorado, né, nos sistemas produtivos, em diferentes sistemas de produção que vai trazer mais renda para o produtor, né, uma planta com uma boa tolerância à seca e possível de ser cultivado naquelas regiões em que tem sofrido bastante com o estresse, né? Esta unidade fica em Minas Gerais, como disse, em Sete Lagoas, mas ambos são mineiros ou não? Eu sou mineiro, José Ângelo, né? Eu sou mineiro, eu sou de Itaúna. É uma cidade bem próxima de Belo Horizonte. Então eu sou mineiro. Isso. O Flávio é capixaba. Espírito Santo. Nascido no Espírito Santo, né? O pai médico herdou uma propriedade da avó, né? Tentando uma sucessão familiar. Fui fazer o curso de agronomia, mas depois da pesquisa me apaixonei e vim para a Embrapa. Perfeito. Bora. Bom, vamos lá então. Vamos começar então falar um pouco mais sobre essas gramíneas, são cereais, não é? Que tem inúmeros fins, destinos. Já tratamos então sobre essa possibilidade, não é? A adaptação a momentos de estresse térmico, não é? E é o caso do calor, da seca, não é? Da falta de umidade. Mas vamos contar um pouquinho mais de cada uma, então, destes cereais. Vamos começar por qual? Milheto ou sorgo? Quer começar pelo milheto? Vamos falar um pouquinho do milheto, né? O sorgo tem diferentes usos, tem uma quantidade de pesquisa na Embrapa já de muitos anos, pois né? O sorgo já... Isso. E, então, vamos falar o milheto é um pouco mais recente, então, esse trabalho. O milheto já tem um histórico bem
bem importante dentro da Embrapa Milho e Sorgo, né, mas com um investimento em pesquisa ainda tímido. Né? E a gente está há 2 anos reativando esse programa de melhoramento. As duas são originárias da África, continente africano. Sim, né? são espécies diferentes, porém de origem africana. Né? Então, o milheto é uma planta originada da África, né, que foi introduzido no Brasil já há um bom tempo. Né? E na Embrapa Milho e Sorgo, o programa de melhoramento começou já há alguns anos. Certo. Né? Com um investimento relativamente mais tímido em relação a milho e sorgo, que é o nome da unidade. Né? Já foram recomendadas 3 cultivares, dentre elas o BRS 1501, BRS 1502 e BRS 1503. O BRS 1501 é a cultivar mais antiga e tem um grande mercado no Brasil. Cerca de 50% do mercado de sementes, né, no Brasil tem sido, né, com essa cultivar. É uma cultivar que já foi substituída assim, por algumas cultivares mais recentes, né, mas ela ainda tem uma participação grande. Ela está em domínio público. Certo. E várias empresas ainda multiplicam o BRS 1501. Perfeito. Né? Aqui para o Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos uma parceria com a empresa que é a Sulpass, uma empresa de sementes, que ajudou no desenvolvimento do BRS 1503. É uma cultivar voltada para a questão do pastejo. Para o pastejo. Né? Então, aqueles produtores que têm... Para pecuária. Para pecuária, né? Isso. E também para cobertura de solo. Perfeito. Né? E o BRS 1502 é mais para a região de Cerrado. Quer dizer, serve para rotação de culturas. Serve para rotação de culturas. Né? E principalmente, né, na região dos Cerrados, uma planta de cobertura de solo. É onde o milheto no Brasil ocupa a sua maior área. Né? Então, pós a cultura principal como soja, naquelas áreas inviáveis ao milho, por exemplo, que ia ficar descobertas, o milheto é uma planta de cobertura que pode ser trabalhada, melhorando aí a qualidade do solo. E os destinos, além dessa cobertura, para forragem, para forrageiras, para ração animal, é isso? Sim, sim. Né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o BRS 1503 foi recomendado principalmente para pastejo. Né? Mas, direto, né? O boi come a planta. Na lavoura. Isso. É uma planta que o boi come e faz o pastejo direto. Mas ele também pode ser ensilado. Perfeito. É uma cultura que também pode ser feita a silagem. Feno também ou não? A fenagem eu acho que pode ser feita também, mas não é muito comum porque o talo é grosso. Normalmente as plantas utilizadas em feno são plantas isso, né? Então são forrageiras mais adaptadas a esse tipo de consumo, né? Que é o feno. Né? Mas o pastejo direto e a silagem são os mais comuns, né? Pode entrar na alimentação humana também ou não? O grão, sim. O grão foi em 2023 que a Anvisa autorizou o milheto como um cereal que pode ser introduzido na alimentação humana. Certo. Até então ele é utilizado no Brasil basicamente como ração, principalmente para aves poedeiras, né, ele pode ser utilizado. Na África ele é consumido na alimentação humana, é uma das plantas, é o 6º cereal mais consumido no mundo. Olha aí. Então lá ele tem uma grande importância na alimentação humana também. No Brasil vai começar agora. Né? Vou pegar um gancho, né? Claro. Tem um trabalho de pescadores da Embrapa Suínos e Aves. Sim, que alimentou, de Concórdia, Santa Catarina. Isso, alimentou aves de postura com ração à base do grão do milheto e comparou com as aves alimentadas com grão de milho. A conclusão final da pesquisa foi o que? A ração barateou e as aves produziram maior número de ovos. Então você teve uma maior postura e uma economia de ração usando o grão de milheto, vamos dizer, substituindo o grão de milho na ração de aves, né? Então é bem interessante. Em termos de produtividade, se fizer uma comparação com o milho, vale a pena produzir então o milheto? Posso completar, Flávio? Claro, por favor. Nessa questão aí, por exemplo, o milheto tem uma possibilidade de cultivo em janelas de plantio que não são propícias do milho. Onde não vai o milho, o milheto pode ser cultivado. Entendi. Alguém que fez um milho de verão, colheu aquele milho tático, daquele vazio outonal, né, que muitas vezes não dá outro cereal.
a cultura é muito rápida. Então, 70, 90 dias, né, para grão, né, Zé? 90 E dias. você está colhendo ele. Poxa. Enquanto o milho você esperaria, né, 4, 5 meses ali, E é uma né? cultura delicada, que Sim. enfrenta todo. Entraria no período de geada e não completaria Exato. o ciclo, né? Exato. Então, é aquilo. A produtividade é menor, mas é a única solução para determinadas épocas do ano, regiões. E enfrenta Plantio. a falta, a questão hídrica também, Isso, tanto escassez. já aproveitando, né, tanto o sorgo como o milheto, essas espécies de origem africana, de solos pobres, igual o nosso cerrado, por exemplo, e altas temperaturas e baixa distribuição hídrica, elas têm mecanismos, elas se adaptaram a essas condições lá na África, né? Então, Sim. quando chegou aqui Exato, na situação de safrinha, elas já vieram com essa adaptação. já Tem- na própria genética. na sua fisiologia, Na mecanismo fisiologia, fisiológico que faz com que ela poupe água. Perfeito, Né? perfeito. E aguente veranicos mais prolongados, onde o milho muitas vezes entrega os pontos, como o produtor fala, né? A minha lavoura de milho entregou os pontos, o sorgo aguentou firme, o milheto aguentou firme e completou o ciclo vindo água tardia. Tá certo. Não são culturas concorrentes do milho, mas em áreas pós-janela de plantio de milho, elas são oportunidades, alternativa. são alternativas. Bem. Ambas, milheto e sorgo? O primeiro o sorgo, né? Depois o milheto, mais resistente ainda do que o sorgo. Então, em janelas, às vezes, inviáveis ao sorgo, ainda há a possibilidade de semear o milheto. É importante que o produtor saiba que existe o zoneamento agrícola de risco climático, exato. é um trabalho, o produtor sabe melhor do que a gente, né? Que mostra ao produtor a data limite de semeadura para não ter frustração de safra. Claro. Até por questão financeira também, para conseguir um Sim. financiamento no banco, tem que respeitar o calendário. Perfeito. Existe ZARC para sorgo e existe ZARC para milheto. Se o produtor comparar para o seu município ali de cultivo a data de semeadura limite para o milho, normalmente o sorgo tem uma janela maior e o milheto mais ainda. Tá bem. Então, o que a gente fala, foi muito bom o Zé falar, a gente não vem para substituir. Tá. A gente vem para respeitar o ZARC e dar segurança ao produtor. Vamos Perfeito. plantar o milho na janela dele, o sorgo na janela dele e o milheto na sua janela. Que muitas vezes o produtor, querendo ocupar a sua área, às vezes arrisca o plantio de milho, né, tardiamente. O que a gente quer é ensinar esse produtor, existem opções de cultivo, né, onde a janela, onde você tem espécies adaptadas que requerem menos água ou completo ciclo mais rápido para serem alocadas. Perfeito. Bom, antes o José Ângelo falou aqui, né, das variedades disponíveis aí de milheto e no sorgo. Quantas nós temos? Posso só complementar uma outra Tá coisa? bem. Importantes Só não sei vantagens. que nós temos 3 minutos Tá ainda bom. pra gente... Importantes vantagens do milheto. Bora. Baixo fator de reprodução de nematóides Opa, na soja. Então perfeito. isso é muito importante. Muito, né? muito. E um sistema radicular profundo. Então vai cuidar do solo. claro. Então eu acho que é fundamental a gente tocar nesse ponto aí também, né, Flávio? Mas aí a importância de não ter solo compactado, não é? Quer dizer, Perfeito. de repente esse sistema vai até ajudar nesse Vai sentido. Isso, né? e ciclagem nutriente. O milheto aprofunda, puxa o potássio lá de baixo, onde o sistema radicular de outras culturas não iriam, e joga para cima. E A gente aera o sabe- solo ainda também. E sabemos o preço do adubo, né? Então qualquer... Menos um custo aí, ou pelo menos um uma custo aí. redução. Isso. E no sorgo, as variedades? Sandro, Como é que nós temos? no sorgo, o sorgo é um coringa. Ele serve para grão, para alimentação de aves, suínos, bovinos, piscicultura tem usado ele. Esse grão agora, as usinas de etanol baseadas em milho Boa. estão utilizando, a gente sabe que no Rio Grande do Sul está vindo A nova matriz energética. usinas de etanol de cereais, né? Isso. Pensando em cereais de inverno, mas eles podem usar, é um grão amiláceo, assim como o grão de milho, né? Por tonelada de grão, produz a mesma quantidade de litros de álcool, né? E deixa, né, aquele farelo proteico, o famoso DDGS. Olha DDG, aí. DDGS, né? Para fazer proteína animal. Proteína animal. Então ele entra como um coringa aí, né? Está sendo muito demandado por usinas de etanol, já estão implementadas no Mato Grosso do Sul, no Maranhão. Luiz Eduardo Magalhães está implementando e a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul também está vindo essas usinas. Não temos dúvida que vai ter um bom comprador desse grão no futuro. Para os celíacos é muito importante também, porque não tem glúten. Perfeito. Né, na alimentação humana. Na né? alimentação humana, o sorgo é fantástico. A Embrapa tem um trabalho, pode ser um tema de uma próxima entrevista, a gente Boa, colocar vamos você sim. em contato com a colega Valéria Queiroz, é uma nutricionista humana que trabalha preocupada, né, dentro da Embrapa com a segurança alimentar, a diversificação da alimentação do brasileiro. Ela tem vários trabalhos, tem um livro, depois eu vou compartilhar com você. Perfeito. Né, o sorgo, um cereal ancestral muito
Versátil. Versátil, né? E tem receitas, ensina a dona de casa a fazer a sua farinha adquirindo grão, né? É bem bacana esse trabalho de sorgo na alimentação humana. Alimentação humana, alimentação animal, produção de energia. É o segundo para silagem depois do milho. Toda a região que além de seca e também está sofrendo com a cigarrinha do milho, o complexo do enfesamento, o sorgo não enfesa. Olha. Né? A cigarrinha até pode se alimentar ele, mas não transmite a doença. Então é garantia do produtor ensilar aquele volumoso que ele tanto precisa então, na época do vazio forrageiro. Ah, perfeito. É o seguro do produtor, né, do pecuarista, aí, seja para leite, seja para carne. E quem produz em casa também não precisa comprar vassoura também, pode fazer a própria vassoura. Existe também, né, o sorgo vassoura, que a gente sabe que é importante, né, principalmente para o agricultor, a agricultura familiar, é uma coisa artesanal, né, tem um alto valor agregado e uma vassoura de excelente qualidade, é um tipo de sorgo também. Perfeito. Bom, a nossa produção aqui já nos indica que estamos encaminhando o encerramento da nossa entrevista, mas eu quero agradecer, não é, ao José Ângelo e também ao Flávio. E só para fechar, temos à disposição aqui no Rio Grande do Sul essas variedades. É só procurar a Embrapa, não é? Qualquer unidade que vai receber a orientação. Com certeza. Busquem a Embrapa, o saque da Embrapa, mandem um e-mail para nós nos telefones que serão atendidos. Muito obrigado, Flávio Tardim, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo lá de Sete Lagoas. José Ângelo Menezes Júnior, muito obrigado também. Obrigado, eu que agradeço. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco do Guaíba Agro, especial Expo Direto. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul Crédito Consignado CLT é no Banrisul. Estamos retornando agora com o segundo bloco do nosso programa Guaíba Agro, desta quarta-feira, dia 11 de março de 2026. O oferecimento é do Senar Rio Grande do Sul, que está junto com você, produtor rural. Sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, neste segundo bloco do Guaíba Agro, especial Expo Direto 2026, a gente vai falar de pecanicultura, pois a Divinute, empresa que é referência no setor, integra o espaço de florestas comerciais da Emater em uma parceria, caro Edson Ortiz, diretor, proprietário da Divinute de Cachoeira do Sul, uma parceria de longa data, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, Sandro. Uma satisfação estar novamente contigo falando desse projeto que tem mais de 20 anos, né? Um projeto que vai alinhado com essa assistência ao pequeno produtor, né? Especialmente de agricultura familiar, onde a Nogueira Pecan entra no processo de diversificação das propriedades, né? Em que muitas vezes integra aí um processo floresta pecuária, com sombramento, né, para o gado, né? Integra o paisagismo da propriedade, uma alameda de entrada, né? Sombramento na volta de mangueiras, casas, muitas vezes na beira de um chiqueiro, na beira de um aviário, né? Então a Nogueira tem múltiplas aplicações e acaba muitas vezes fazendo uma sombra, que é necessária, né? Na atividade pecuária especialmente, e ao mesmo tempo fazendo uma renda complementar. Então a empresa hoje tem um ecossistema montado, né? Em que ela verticalizou o processo, desde a genética até o processo de receitas, benefícios para a saúde, mas passando pelo processo industrial e comercial, e o produtor, né, ele foi chamado a preencher esse elo, que é o que a empresa não tem, né, que é os pomares. Né? Então... É um trabalho integrado. Um trabalho integrado. Não é bem uma integração nos moldes do frango e do suíno, porque ali o animal é da integradora. Né? Exato. No nosso caso, a gente vende a muda dele. Perfeito. Né? Mas o resto do processo é muito parecido. Né? Certo. Porque a gente também compra a produção dele, a gente tem a parte comercial, dá assistência gratuita, né? Já tem a seleção genética adaptada à região, né? E desenvolveu um processo de exportação que é um sucesso, né? Premiado já por 2 vezes no Prêmio Exportação RS da DVB, né? Um processo certificado com 2 certificações internacionais, né? Com a ISO 9001 e a FSC 22000, que é a ISO de alimentos, né? Que abre possibilidade de novos mercados, não é? Muitos novos mercados extremamente
extremamente exigentes, porque é o top de certificação de alimento do mundo, né? Perfeito. Então a gente consegue colocar o pequeno produtor em um processo estruturado, né? Que lá na ponta vai colocar nozes pecan na África, na Ásia, na Europa, Oriente Médio. Exato. Inclusive estamos até estudando aqui as logísticas, né? Porque com o fechamento do Estreito de Hormuz, a gente usa alguns portos em Riad, que é pelo Mar Vermelho, né, sabe? Que não tem tanto problema, então porque a gente tem que abastecer aquele mercado lá, né, sabe? Então está olhando a logística, né? Estamos sim com preocupações aí com questão de combustível, a questão de seguros logísticos para a região, obviamente, né? Tem preocupação com falta de container, né? Porque tem muito navio parado ali naquela região, né? Então tem algumas preocupações, né? Então a geopolítica hoje passa a ser um ponto crítico de qualquer negócio, né? Para todo o setor. Até no agro, ainda já faltando diesel e tal, o pessoal preocupado. Então, mas de uma maneira geral, estamos na iminência de uma safra recorde de pecan, né? De recuperação, inclusive. Recuperação, porque a gente vem de 2 safras ruins. Então, 24, com todos os desastres das enchentes, o ano passado com a seca foi muito maior do que a gente imaginava, né? Então esse ano sim, a pecanicultura está aí esperando uma safra boa, né? Com possíveis números recordes, ainda estudando, né? Porque alguma região faltou um pouquinho da água e tal. Mas estamos muito esperançosos, né? E com a abertura de novos mercados. Já temos um grande evento marcado aliás, 2 eventos marcados na China, né? Um em Macau e um em Xangai, né? Que é a Cial China, né? E o Congresso Mundial de Nozes e Castanhas em Macau. Perfeito. Então são 2 eventos que vão também nos colocar numa exposição, numa evidência no mercado que a gente não atua, que recentemente foi aberto. Foi aberto agora. Então é novo, né? Tá? Então a gente quer mostrar a cara, estar presente, já com rodadas, já com negociações, né? Para colocar nós desse pequeno produtor de agricultura familiar dentro de todo esse processo certificado na China. E a ideia é o quê? Vender com casca ou sem casca? Somente sem casca. Inclusive até, uma informação importante, o Brasil só abriu o mercado chinês para nós descascados. Descascado. Não pode vender com casca. E in natura ou ela pode ser também já beneficiada? A legislação não é muito clara, né? Mas normalmente eles importam descascada in natura. In natura. Ela é dessecada, embalada a vácuo. Porque hoje a gente tem visto assim produtos maravilhosos a partir da mão das agroindústrias. Sem dúvida, tem chocolate, glaciamento, agridoce, né? Tem uma multivariedade. Até óleo, até azeite já. Sim, exato. Que é bárbaro. Exato, né? exato. Tá certo. Bom, a gente está aqui na região norte do estado, não é? Predominantemente, a gente sabe que a pecanicultura ela começou na região central, zona sul do estado. Como é que está a expansão para a parte de cima do estado na pecan? Nós vínhamos observando agora, porque nós viemos hoje de manhã, observando um cenário de perfil de solo na beira da estrada, né? Que nós não vemos muito na nossa região, que é esse perfil vermelhinho, né? Exato, parelho, né? Tá? Isso aí é ouro para pecan. Né? Olha aí. Então na nossa região lá nós temos muita várzea, né? Em que existe um excesso de água, e a nogueira não gosta desse excesso de água, né? Então banhado não combina com nogueira. Não, né? Problemas de... Outra parte do município lá e outros municípios vizinhos, que é a Serra do Sudeste ali, tem muito afloramento de rocha, né? Também. Pega Caçapava, Encruzilhada, né, sabe? Então, para nogueira também tem que ficar escolhendo, muitas vezes fazer recortes na área, né? Entendi. Enquanto vocês aqui tem, né, um solo parelho, um perfil profundo, né? Ideal para nogueira, né? Bom, se deu certo lá, imagina aqui então. Cara, dá que nem amendoim, é capaz de ter aquela raiz. Né? Pois é. Aliás, falando em raiz, tem a trufa, né? Tem a trufa também, que tem aparecido, surgido nas raízes aí. Tem nas raízes. Isso é um potencial enorme também que se abre. Ainda é um assunto um pouco novo, a gente está em parceria com a FSM também pesquisando, né? Tá? Tem o professor Marcelo lá que está inoculando. Isso, né? o Marcelo, ele vem da UFSM, mas não está nesse momento ligado ao UFSM. Exato, né? exato. Quem coordena o projeto é a professora Zélia Antonioli, que foi a orientadora do Marcelo. Do próprio Marcelo Susbach. É ela que está na parceria conosco, junto com outros alunos. Né? Que legal, que legal. Mas eu estou vendo que além aqui da produção, a partir do fruto seco, ao aproveitamento da própria madeira também, não é? Exato, exato. A nogueira, ela fica, até por isso estamos aqui no setor de florestas comerciais. Né? Perfeito. Porque ela está num borderline ali, entre a fruticultura e a silvicultura. Então, sim, a madeira da nogueira é uma madeira semelhante ao pau-marfim. Né? Então ela se presta para tornearia, né? Componentes torneados, componentes vergados. Então a gente tem aqui mobiliário, né? Sabe, que é sofreu torno, tá? Ou vergamento, né? E
assim, toda a avaliação dos especialistas em madeira é de que é uma madeira espetacular, leve e resistente. Né? Então, para móveis, para coronha de arma, para cabo de ferramenta, né? Sabe? Então tem uma múltipla aplicação. Então a gente, como a nogueira ela cresce muito e ao mesmo tempo exige podas, né? Sabe? Eventualmente, ou até raleio de plantas, vai sobrar madeira. E essa madeira tem uma utilidade, né, na indústria moveleira absurda. Assim. É bom a gente lembrar que a Pecan parece que é uma atividade nova, mas não, ela está há muito tempo, né, no Rio Grande do Sul. Mas ela mudou também muito. Eu lembro que as árvores eram imensas, né? Hoje, até pelo próprio manejo, ela tem um porte mais baixo. Né? Até, sim, a ideia é manter a planta com podas, um redutor de crescimento, porque nós não temos variedades anãs, né? Nem filtro analisante para enxertia como existe na macieira, por exemplo. Então o que se faz é um manejo com podas, né? Para manter uma determinada altura. E levando o mesmo número de plantas muitos anos, né, sabe? Mas alguns produtores não têm maquinário, não têm disposição para fazer esse sistema de manter ela pequena. Então ela começa a crescer e começa a se sombrear. Então exige uma retirada de plantas entre linhas, né, sabe? E aí gera madeira. Entendi. E essa madeira tem múltiplas aplicações, entre elas, né, esse mobiliário como a gente está vendo aqui. Legal. Bom, enfim, então temos hoje plantações em larga escala, não é? De produtores que investem apenas na Pecan, mas também aqueles que trabalham na diversificação, não é? Exato. Esse me parece o cenário. A hoje. Pecan, Sandro, ela tem uma peculiaridade, né? Porque tu consegue fazer um pequeno plantio quase doméstico e ainda que seja com poucas plantas se tornar comercial. Pois né? Porque tem plantas, né, que a gente tem visto por aí que produz mais de 500 quilos um pé. Um pé. Então a família não consegue comer. Claro. O fruto, tem o excedente. Os frutos de um pé. Então tem o excedente que ele acaba vendendo, né, por um preço interessante, né, sabe? Que na safra passada ele superou R$20, né? O quilo, com casca, né? Então a gente pode ter nessa próxima safra uma pequena redução pela abundância, né, pela oferta de produto, mas ainda assim é uma atividade extremamente lucrativa, não é tão perecível, né? Compara um mirtilo, um moranguinho, né? Um caqui, então uva, né? Então são produtos extremamente perecíveis, tem que ter uma estrutura de frio para poder né, fazer a logística, né? A nossa Pecan não, né? Então tu tem uma atividade rentável, lucrativa e integrada, e vai desde o pequeno, tá, até o grande. Então nós temos micro produtores, né? Que a gente tem até uma categoria para tratar com manuais bem simplificados de 1 a 9 plantas, né? E tem produtores com mais de 30 mil plantas, né? Então aí tem que ser mecanizado, tem que ser altamente tecnificado, muitos desses são irrigados, né? Então ela se presta para o pequeno, micro, até o grande investidor. Perfeito, e encaixa bem dentro do sistema de rotação e também de diversificação de culturas. Caríssimo Edson Ortiz, diretor proprietário da Divinute, que está aqui no espaço, e quem quiser participar venha, porque está muito bacana esse espaço da Emater aqui de Florestas Comerciais. Vai também ver o pessoal da erva mate, o pessoal da celulose, o pessoal da madeira e claro da Pecan. Muito obrigado, Edson. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. A gente volta à tarde, a partir das 3 horas, no Conexão Especial Expo Direto. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Agro.